Tá bom? Vamos continuar aqui então. Nós estamos na aula 3, na segunda parte, ok? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer algumas brincadeiras aqui com o for, entendeu? O que a gente pode fazer com o for? Com o for, com contadores, acumuladores. A gente vai fazer uma coisa que é clássica, nossa, isso é muito clássico, que é calcular o fatorial de um número, certo? Calcular o fatorial de um número. Então, na verdade, o que eu quero? Vou passar n e eu quero o fatorial de n. Como é que calcula o fatorial? Você lembra, Gabriel? O que é o fatorial? É o produto de todos os inteiros positivos entre 1 e n, né? No caso dos Exatamente. números inteiros. Exatamente. Então, nesse caso aqui, bem, primeira coisa, o que a gente vai precisar para poder fazer calcular o fatorial? A gente vai precisar certamente de um contador. Sim. Ok? Então, nós temos um contador. O contador é o cara que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso usar. Esse próprio contador é o cara que eu vou estar utilizando no meu acumulador. Ok? Agora, no acumulador, a gente tem que decidir algumas coisas. Eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Depois a gente volta ali. A gente tem, quando você vai usar o acumulador, você tem que sempre lembrar de duas coisas. Primeiro, como que eu inicializo o acumulador e depois, como que eu atualizo o acumulador, tá bom? Aqui, na soma, eu inicializei ele como 0. Eu poderia começar o acumulador como 0, aqui também. O problema é que depois eu tenho que ver como é que eu faço para atualizar o acumulador. Como é que eu faria para atualizar o acumulador? Imagine que eu estou no meio do laço aqui, sei lá, eu estou no terceiro passo do laço. Então eu já tenho o fatorial, imagina que eu tenho o fatorial de todo mundo antes, até chegar no terceiro passo. O que eu faria aqui para acumular? Gabriel. Você teria que multiplicar pelo contador. Ou você multiplica por i, ou você podia substituir o underline por uma variável e você já enxutar o código e multiplicar por essa variável. Tá bom, mas a gente vai fazer isso daí de usar o próprio contador do for, a gente vai fazer isso depois, tá? Mas por enquanto, basicamente, seria isso daqui. Eu vou pegar o fatorial e aqui eu estou atualizando o acumulador, certo? Eu inicializei o acumulador e estou atualizando o acumulador. Vamos ver se vai funcionar? Qual é o número que a gente poderia calcular o fatorial? 5. 5. O fatorial de 5 é 0. Acabamos de descobrir. Qual é o problema aqui? Que você começou com um fatorial igual a 0. Então, todos os valores que o fatorial vai receber no loop vai ser 0, porque vai ser sempre 0 vezes o contador. Exatamente. Na verdade, a gente tem que ver que esse acumulador aqui, ele tem que começar com 1, certo? Começar com 1. Quando você está mexendo, quando você está fazendo o programa, quando está fazendo um laço, e você vai usar um acumulador, ou mesmo às vezes você tem esse problema até mesmo com um contador. Um dos problemas que você tem que resolver, você tem que conseguir descobrir como fazer, é saber qual que é a forma correta de inicializar e a forma correta de atualizar. Certo? Então, a gente pode achar o acumulador, declara o acumulador e inicializa ele como 0. Não, depende do que você quer fazer. O que você está querendo acumular? Qual é o valor que você está querendo acumular ali? Se você está querendo acumular a soma, naquele caso era 0, agora é 1. Às vezes não, às vezes vai ser 1000, às vezes vai ser 100, às vezes vai ser... depende do que você vai fazer. Então, uma das coisas para você usar um acumulador corretamente é você saber exatamente o que você tem que colocar para inicializar esse acumulador. E depois, como é que você faz para atualizar o acumulador. Tá bom? Agora eu acho que já vai funcionar. Nós já temos a primeira vez que você calcular o fatorial. Pode ser que vão calcular isso muitas vezes. Vamos ver o fatorial de 5, tá? 120. Até onde eu me lembro, é isso mesmo, né? Sim, exatamente. E tá. daí, Tem algum número for 6, vai dar 720, etc. Tá. Tem algum número que você gostaria de saber o fatorial? 8. 8. É este. Isso. Não seja modesto, cara. Tem algum outro número? Quer colocar o número grandão? Coloca 20. 20. Meia, Tá aí. meia. Fatorial de 66. Pior que ele vai fazer, gente. Se você colocar, ele vai fazer.
Aí, Então vai galera. dar aí, tipo, muita de... Aquele final tudo zerado. Tá aqui, ó. Meu Deus. Tá aí. É isso que você queria? Queria saber? Essa é a fatorial de... Aquele final que tá tudo zerado tá certo? Tá certo, é. Sim, Tá certo? porque pensa, ele tá multiplicando por 5 e por 10 várias vezes. Então, Exatamente. É tem um monte verdade, de é zero. verdade. Tá certo. Cada vez que ele fizer isso, vai dar zero. Quando ele multiplicar por zero, vai dar zero. Multiplicar por 20, vai dar zero. Então, Correto, correto. zero aqui. Mas tá bom. Aqui nós temos uma outra coisa. Essa aqui é uma característica específica de Python, tá? Que é o Python tem uma estrutura que eles chamam de Big Number, Big Num. Que ele não tem limite superior no número que ele faz as contas. Então você consegue fazer conta aqui. Se você quiser colocar o fatorial de 1000, ele vai fazer a conta com o fatorial de 1000, vai dar um número enorme, mas ele vai pegar e vai fazer essa conta para você. Isso daí é porque ele tem, isso daí não é toda linguagem que oferece isso, tá? Não é toda linguagem que oferece isso. Na prática, são poucas as linguagens que têm essa possibilidade. C, por exemplo, não tem. C, você vai conseguir calcular fatorial, bem, talvez fatorial de 20, mais que fatorial de 20, você já começa a ter uns problemas lá, que ele não vai ser capaz de fazer a conta, porque ele não guarda números arbitrariamente grandes, tá bom? Isso é uma característica interessante. Mas, de novo, isso aqui especificamente, no caso aqui Python, outras linguagens vão oferecer isso, mas em Python ele tem desse jeito aqui, tá bom? Professor, Diga. você pode subir um pouquinho o console aí e dar um scroll up? Posso. Por que ele fez essa contagem aí até 76? Eu acho que ele não fez, cara. Isso aqui, na verdade, é das outras vezes que a gente estava rodando, coisas antigas, a gente não limpou, entendeu? Ó, vou limpar agora e rodar. Provavelmente é de quando a gente estava rodando antes. Agora tá bonitinho. Ok, tá certo. Então aquilo lá era o resultado daquelas outras coisas que a gente tinha dado os prints que tinha sobrado aí. Tá bom? Olha só, agora nós já temos, bem, cara, tem um negócio bem útil aqui já. Bem, só que eu não sei por que eu serviria calcular a fatorial de um número tão grande, mas já é alguma coisa que você não faria na mão, certo? Já começa a ficar útil a parada aqui, tá bom? Basicamente, de novo, a gente utilizou um contador e utilizou um acumulador, certo? O contador é o I, a gente tem que inicializar. Lembre-se sempre disso. Criou um contador, tem que inicializar. Criou um acumulador, tem que inicializar. Não adianta você querer... se você esquece isso, você já era, tá bom? Tudo bom? Vamos lá. Nós vamos tentar... Tem mais um tipo de variável que a gente vai ver. Bem, vamos por partes. Nós vamos fazer agora o seguinte coisa. A gente vai imprimir, a gente vai pegar um número, ele vai ler um número, certo? E aí, ele vai, baseado nesse número, ele vai ler outros tantos números, certo? Por exemplo, se o primeiro número que eu falar é 5, ele vai ler 5 vezes outros números e vai dar a soma desses outros números. Entenderam? Então, por exemplo, eu dou 5, beleza. Ah, tá, então vou ler mais 5 números. Aí ele vai ler os 5 números, ele vai dar a soma desses 5 números, tá bom? Então nós vamos mudar. Esse aqui é o nosso fatorial, primeira vez que vocês calculam o fatorial, digamos assim. E nós vamos mudar de novo para a soma. Vamos fazer a soma. Só que agora é um pouquinho diferente. Só para vocês verem uma outra possibilidade que a gente tem. Aqui, ele vai ter a soma, ele tem o contador. O contador não vai servir para nada aqui. Eu não vou precisar de um contador, então eu vou apagar. Eu não vou precisar do contador. A única coisa que eu preciso aqui é que eu vou ler... Eu vou ler o x, tá bom? E aí eu vou, na soma, eu vou colocar o x. E aqui vai ser o soma. Ok? Olha só, mudou um pouquinho a estrutura. Esse aqui é o tipo de problema que vocês vão ter que resolver um monte, pelo menos agora na parte inicial. Leia um N e depois leia N números.
certo? Leia um N, depois leia N números. E aqui, a leitura, a parte de entrada que a gente viu lá atrás, que é a entrada, processamento e saída, agora ela está misturada com o próprio processamento. Eu estou lendo dentro do laço. A quantidade de vezes que eu vou ler, ela está dentro do laço, tá bom? Então vamos rodar aqui. Esse daqui já é um programa interessante. Então eu vou pegar aqui 5, beleza? Gabriel? Sim. O que ele está fazendo agora? Vai somar 5 a soma 0. Daí ele está pedindo para você colocar um outro input. Ah, não, pera. Ele está pegando... Ele está pegando quantas parcelas você vai somar. Agora ele está pedindo aí. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está esperando que eu diga o primeiro número. Então, eu vou dar. Não, o primeiro número vai ser 1. E agora, o segundo número. Agora, o terceiro número. Agora, o quarto número. Agora, o quinto número. E aí ele me dá o resultado. Certo? Então, agora é um programa que é um pouquinho diferente. Antes você sabia quantas vezes ele ia perguntar, ele ia te perguntar 2 números e fazer alguma coisa. Agora não. Agora ele vai te perguntar um número, certo? Então, daí a primeira coisa que você vai fazer é digitar esse número. Vamos lá, vamos fazer, sei lá, com 8. E agora ele está esperando que você diga 8 números. Estou digitando números aqui, para dar 8. Digitei, agora ele pegou e somou os 8 números. A estrutura é basicamente a mesma. Eu tenho um acumulador, certo? Esse soma aqui. Eu estou fazendo a entrada dentro do laço. Estou fazendo o laço tem a entrada, a interação tem o laço, aqui tem a entrada. E aí eu estou acumulando a entrada no soma para me dar o soma aqui embaixo. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Beleza, vamos fazer... vamos pegar esse problema aqui e vamos mudar ele um pouquinho. Eu quero fazer o seguinte. Eu gostaria de... Ele vai entrar com números todos positivos, tá? Vamos imaginar que os números são todos positivos. E aí, eu gostaria de, no final, dizer qual foi o maior número que entrou. Qual foi o maior número que o cara deu de entrada ali. Então, repara, é um programa, basicamente igual ao que a gente tinha lá, só que ao invés de estar interessado na soma, eu estou interessado no máximo, no max. Já dei a dica que os números são todos positivos, tá bom? Na verdade, vamos deixar assim, ele vai ter a soma e o max. Para a gente não tirar a soma, daqui a pouco a gente vai usar a soma de novo. Então, eu tenho máximo. Ó, toda a dica, quando ele dá essa mudadinha na cor aqui, quer dizer que ele tem algum significado especial para a linguagem, é melhor você escolher uma outra variável, tá? Um outro nome. Eu vou pegar aqui print. Máximo. Ok. O máximo vai ser um acumulador também. Só que aqui, nos acumuladores que a gente estava fazendo, a gente estava usando... O acumulador soma e coloca no acumulador. Soma e coloca no acumulador. E aí o acumulador ele vai acumular a soma, ou acumular o produto. Agora, vai fazer uma coisa com o máximo. A gente vai... Esse cara aqui vai acumular qual é o máximo que a gente viu até agora. Tudo bem? Então, nós vamos fazer a soma e o máximo na mesma vez. Nós temos que inicializar o máximo lá depois. E agora vem a pergunta. Como é que eu faço para atualizar o máximo? Como é que seria a atualização? Bem, a gente vai ter que ver como é que é a inicialização do máximo. E eu tenho que ver também como é que é a atualização do máximo. Certo? Uhum. Você pode colocar um valor arbitrário na inicialização do máximo, porque o que importa é o que ele vai receber de valor dentro do loop, do laço. E daí no laço, ele primeiro pode receber X. Tá. Pera, como é que... Não vai funcionar assim, né? Não vai. Bom, se a gente está trabalhando com números positivos, ele pode receber 0 e a gente pode colocar um if ali. Pode o quê? Dentro do laço. Posso fazer o quê? Não entendi essa última parte que você falou.
Você pode começar por com 0 e daí, ao invés de colocar máximo igual a x, você pode colocar if x é maior do que máximo, você coloca máximo, o valor máximo recebe x. Então, Perfeito. pelo menos, funciona para número positivo. Perfeito, perfeito. Como para números positivos, máximo for apenas números positivos, isso aqui está ótimo, perfeito, funciona perfeitamente, ok? E olha só, de novo, a gente está trabalhando com a mesma estrutura, a gente está usando o acumulador, nesse caso o acumulador é o máximo, o que ele acumula? Ele acumula a informação de qual que é o maior valor que eu vi até agora, certo? No caso, ele começa com 0, não tem nenhum valor, e aí sempre que ele pega um valor novo, ele tem que atualizar o máximo. Como é que ele atualiza o máximo? Ele verifica, esse valor novo é maior que o máximo? Se ele é maior que o máximo, então eu tenho que atualizar o máximo mudou. Se não, se ele não é maior que o máximo, então não tem nada que fazer. O máximo continua sendo o máximo da interação anterior, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai. Vamos lá, quantos elementos a gente vai colocar? Estamos com preguiça, vamos colocar aqui, vai ser 5. E agora eu estou esperando 5 números. Vou colocar lá 4, 8, 10, 3 e 7. Ele deu a soma, 32, e deu o máximo, que é 10. E está correto. Tudo bem? Sim. Repara também que o máximo, nesse caso aqui, ele também é um acumulador. Certo? Ele também é um acumulador. Ele está acumulando uma informação. Ele acumula a informação de qual que é o máximo que eu tenho até agora. Tá bom? Agora a gente já pode falar um pouquinho sobre como é que se faz um laço bem estruturado. Certo? Esse caso aqui, o nosso laço, ele não precisa do contador, por isso que a gente está fazendo ele desse jeito, sem contador. Ele simplesmente precisa garantir que o trecho vai ser repetido uma determinada quantidade de vezes. Então, por isso que essa fórmula aqui funciona. Ele está dizendo assim, olha, executa o que tiver aí para baixo N vezes para mim, ok? E aí isso o for vai me garantir. Ele está entrando aqui, no começo eu pego e eu leio um novo número, e aí eu atualizo os acumuladores. Basicamente, cara, todo laço que você vai fazer, ele vai ter uma estrutura parecida com essa. Claro que no final, atualizar o acumulador, conferir o maior salário, com o imposto, quer dizer, as coisas vão ficando cada vez mais sofisticadas, mas a ideia por trás vai ser sempre essa. E aí, você pode fazer um bom laço ou um laço ruim. O que faz um laço ser bom e um laço ser ruim? Quando você faz um laço, você tem que sempre pensar assim, eu vou estar rodando esse laço uma vez. Os acumuladores, certo? Eles estão com a informação antes de eu começar o laço. Quando eu terminar o laço, todos os acumuladores têm que estar refletindo o fato de que eu passei pelo laço mais uma vez. Então, eu não posso esquecer de atualizar nenhum dos acumuladores. Eu atualizei o soma, atualizei o máximo, beleza? Então, agora eu posso sair. Tenho que garantir isso. Se eu tiver um contador explícito, também tenho que atualizar o contador, mas basicamente o laço é você fazer esse controle, tá bom? Não é, nesses primeiros que a gente está fazendo aqui, é relativamente simples. Depois a gente vai fazer alguns mais elaborados, e aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas por enquanto, isso daqui está de bom tamanho, tá bom? Tudo bem, Gabriel? Tranquilo, professor. Eu vou parar essa gravação aqui, vai ficar bem curtinho, a gente vai começar de novo. Na próxima gravação, a gente vai falar um pouquinho sobre esse for, para ele mesmo criar um contador para a gente, tá? O for com ele mesmo fazendo o contador.